vontade de estar de pé, nos dá vontade de caminhar, nos dá vontade de glorificar a Deus. Eu estou muito alegre. E até eu estou impressionado com a alegria que está dentro do meu espírito. Amém? Amém. Livro de Jeremias, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 9. Amém? Se você localizou, diga amém. Amém. Se você não localizou, diga Samuel, espera por mim. Aí, ó, vamos lá achar aí. Vamos achar. A palavra do Senhor diz em Lucas 11, 28 que bem-aventurado é o que ouve a palavra e aguarda. Mateus 4,4 vai nos dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Hebreus 4,12 vai nos dizer porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E ela penetra até a divisão da alma, do espírito, de juntas e medulas. A palavra ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Eu quero perguntar se no avivamento da fé de Dembro tem alguém que acredita que a palavra pode libertar, que a palavra pode salvar, a palavra pode curar, a palavra pode abrir porta, a palavra pode fechar porta, a palavra pode visitar o teu marido, a tua esposa, a tua família, a palavra pode transformar. Tem alguém que acredita? Faz assim para eu ver, faz assim. Oh meu Deus do céu. Irmão, tô falando que eu tô alegre hoje. Eu vou dar lugar aqui, eu não tô nem aí, viu? Porque falou que tá na casa do pai. Se você chegar na casa do seu pai, você tem vergonha de abrir a geladeira? Se você tá na casa do seu pai, tem vergonha de ir no banheiro? Eu tô na casa do pai. Eu tô livre hoje, irmãos. Eu tô para lugar aqui hoje. Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 4 em diante. A palavra do Senhor diz assim: Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei. E as nações eu te dei como profeta. Então eu disse: Ah, Senhor Deus, eis que eu não posso falar, pois eu sou uma criança. Porém o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, pois aonde quer que eu te enviar, tu irás, e o que eu te ordenar, falarás. Não tenha medo da sua face, pois eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aleluia. Versículo 9: Então o Senhor estendeu sua mão e tocou a minha boca, e o Senhor me disse: Observe, eu tenho colocado as minhas palavras em sua boca. Até aqui, amém? Você pode deixar a Bíblia aberta, fechar, o dia que você preferir, amém? Pode se assentar, faz seu assento. E eu, como eu sempre digo, se você sentado atrapalhar o seu glória, eu creio que o Daniel vai deixar você ficar em pé o culto inteiro, tá? Se você sentado a impedir o seu glória a Deus, pode ficar de pé. Agora, se você conseguir dar glória sentado, pode sentar. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero que vocês repitam comigo: Papai me enviou. Mais forte: Papai me enviou. Amém? Guarde isso em nome de Jesus Cristo, tá bom? Para nós entendermos a palavra de Deus. Irmãos, aqui o livro do profeta Jeremias é um livro grande, é um livro com muitos capítulos, é um livro que trata-se de um tempo, aliás, o capítulo 1 ainda não se trata de um tempo de exílio. Na verdade, se você for ler os primeiros versículos do capítulo 1 de Jeremias, você percebe aqui que o rei dessa nação de Judá é Josias. Samuel, o que você está dizendo, nação de Judá não seria Israel? Pois bem, neste tempo, Israel estava vivendo de uma maneira dividida. O reino de Israel estava dividido em duas partes. Uma parte era a nação de Israel e a outra parte era a nação de Judá. A nação de Judá era a região onde tinha a cidade de Jerusalém. Devido à desobediência de Deus e à discordância entre opiniões humanas, a nação de Israel se dividiu no meio. E nós sabemos bem que um reino dividido não pode subsistir. Um reino dividido não pode estar de pé. E você via que ano após ano, rei após rei, nós vimos que muitos reis acabavam tomando decisões ruins, acabavam tomando, aleluia, atitudes ruins. E isso fazia com que a nação de Israel se sucumbisse. E o mais interessante é que mesmo Israel dividida, numa situação complicada,
especificamente quando Deus chama Jeremias, havia um rei bom. O nome desse rei era o rei Josias. O rei Josias foi levantado como um rei ainda criança. Não tinha menos de 12 anos de idade quando foi chamado para ser rei. E nesse pouquíssimo tempo, entre o grande grupo seleto de reis de Israel, Josias foi um dos únicos reis, depois de Davi, que andou segundo a vontade de Deus. E então Jeremias, ele recebe o chamado da parte de Deus. Se nós lermos todo o livro de Jeremias, contando com o contexto histórico, você vai perceber que depois de alguns capítulos, Jeremias já trata acerca de Israel sendo exilada. Para quem não sabe, quando Jeremias é chamado para ser profeta, a nação de Israel, mesmo que dividida, ainda era independente. Mas depois, alguns anos depois, Israel foi tomada, as duas partes, uma para cada reino. E essa nação de Judá, aonde Jeremias fazia parte, a Babilônia tomou conta. Os babilônicos tomou conta, o rei Nabucodonosor conquistou essa região. Você entende aqui que o rei Josias era até um rei bom, mas os seus filhos não continuaram com o mesmo exemplo. Temos aqui Joacás e Joaquim, ambos filhos, a descendência de Josias, e não seguiram o exemplo do pai. E com isso, o rei Joaquim, ele deixa com que o rei Nabucodonosor conheça o templo. Quando o rei Josias deixa, o rei Joaquim deixa Nabucodonosor vir para o templo, Nabucodonosor conhece as entradas da cidade, Nabucodonosor conhece o templo, Nabucodonosor se impressiona com as riquezas que havia dentro do templo, e com isso despertou a vontade de tomar conta de Judá. Então você percebe, aqui eu nem preparei nada, mas se Deus está mandando falar, eu vou falar, que muitas pessoas a gente deixa entrar na nossa vida, que na verdade não era para entrar. Há muitas pessoas na nossa vida que sabem demais, sendo que não deveriam saber de tudo. Se você vê que há muitas situações em que nós deixamos o inimigo saber até demais, mas eu quero declarar que nessa noite Deus vai nos dar a plena sabedoria para entender quem pode entrar e quem não pode entrar, quem pode ouvir e quem não pode ouvir, quem vai receber e quem não vai receber. Então, por isso, todo esse contexto, Israel dividida, com a adoração profana, adorando ídolos, deixando Deus, deixando de cumprir o sábado, que era testamento para o Antigo Testamento, para Israel, eles estavam desobedecendo a Deus, e com isso Deus tem que permitir. Você entende aqui que muitas dificuldades, não é que Deus quer que você passe, é que Ele permite porque é necessário. Deus é Deus de amor, mas Ele também é Deus de justiça. Deus não amava Israel, amava Israel. Deus amava Judá, Deus amava Judá. Mas era necessário passar pelas consequências. Deus é um Deus justo. E Deus nos livra de aflições? Sim. Deus nos livra de situações? Sim. Mas há momentos, aleluia, que a dificuldade, ela é pedagógica. Há momentos que nós passamos por dificuldades que elas nos ensinam a nos voltar para Deus. E Deus teve que permitir que a nação dividida de Israel e Judá passasse por um exílio. Isso tudo ainda é antes do chamado de Jeremias, mas você vai entender por que eu disse isso. Quando Deus chama Jeremias, Judá ainda não era exilada. E a promessa chega para Jeremias, a promessa grande, uma promessa linda, dizendo que Deus ainda antes que formasse no ventre já conhecia, e ainda antes que fosse nascido, ainda antes de sair da barriga da mãe, ainda antes de sair da madre, já tinha santificado, e ainda por cima as nações tinha dado para o profeta. Você percebe aqui que Deus não deu só Judá, Deus não deu só Israel, Deus deu as nações para Jeremias como profeta. Aleluia. Eu percebo aqui que mesmo com essa promessa, Deus tinha promessa para Jeremias? Tinha. Deus tinha promessa para Israel? Tinha. Mas a promessa e a aliança de Deus não torna ninguém invencível. Você percebe aqui que Israel perde a sua liberdade, não por vontade de Deus, mas por consequência da desobediência. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. E quando a promessa vem para Jeremias, Deus está antevendo, aleluia, o exílio. Aí você me diz, Samuel, por que todas essas informações? Por que você está sendo tão específico? Eu quero dizer algo. O exílio não tinha ainda vindo, mas Deus já tinha escolhido um profeta. Eu quero dizer para você uma coisa. Deus está antevendo situações difíceis, levantando homens e mulheres de Deus, para quando a tribulação chegar, quando o dia mau chegar, vai haver profeta na sua casa, vai haver profeta na sua vida. Quem vai ser esse
profeta Samuel, vai ser você, porque Deus te trouxe neste culto para te dizer: você é um profeta da sua casa, você é um profeta da tua família, você é um profeta no teu trabalho. Nós somos embaixadores de Deus. E eu acho lindo Deus ele sabia que o exílio ia vir. Deus sabia que a dificuldade viria, mas Ele já tinha levantado um profeta para esses momentos difíceis. Aleluia. Glória a Deus. E eu acho lindo porque Deus fala para Jeremias que ele já, antes de formar o ventre, ele já conhecia. E antes que saísse da matriz, ele já tinha santificado. Em outras versões, a palavra diz que Deus já tinha consagrado. Samuel, o que significa consagrado? O que significa santificado? Pois bem, a palavra no hebraico original deste texto é kadash, que significa separado. Ou seja, antes de Jeremias nascer, Deus já conhecia, Deus já tinha consagrado e Deus já tinha separado como profeta. Aleluia. Eu vou melhorar para ver se você consegue glorificar a Deus. Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite: a dificuldade vai vir, a aprovação vai vir, mas ainda antes disso eu já tinha te separado, porque eu não vou te perder, eu não vou te perder e eu não vou te perder. Deus está dizendo para a noiva dele nesta noite: olha, vai ter um momento que pessoas na sua volta vão ter que vivenciar algo difícil. Talvez até você mesmo vai ter que estar nesse contexto. Mas mesmo com a dificuldade, mesmo com o exílio, mesmo com a Babilônia, eu já te separei. Você não vai se contaminar com a Babilônia, você não vai se contaminar com os manjares, você não vai se contaminar com os convites, porque eu já te separei quando você estava na barriga de sua mãe. Aí você percebe porque você desvia, volta para a igreja, desvia, volta para a igreja, mas você nunca perde essa sede, essa fome. Parece que você sai da igreja. Daniel, tem gente que parece que quando sai da igreja, a pessoa não consegue nem ser desviado. Tem gente, irmão, que não nasceu para ser desviado. Eu não nasci para ser desviado, eu cresci na igreja, mas tem uns meses assim, né, na adolescência, que a gente quer, nossa, mas todo mundo faz, mas todo mundo vai. Eu tentei, eu não sirvo para ser desviado, irmão. Eu não sirvo para ser descrente, porque tem gente, irmão, que Deus já separou na madre. Esse aqui é separado, esse aqui é consagrado, esse aqui é santificado, esse é escolhido. Eu já conheço, eu já preparei, eu já tenho um plano. É por isso que o próprio profeta Jeremias vai dizer no capítulo 29, versículo 11: bem sei eu os planos que eu tenho para vocês, planos para fazer prosperar e não para fazer mal, para te dar um futuro e esperança. Deus está dizendo: eu já tinha promessa, eu já tinha plano, eu já tinha história, eu já tinha destino, eu já tinha história preparada para você. Está aqui hoje. Então você percebe, irmão, que quando Deus separa, pode vir o exílio, pode vir a Babilônia, pode vir, aleluia, as dificuldades, mas a pessoa sempre volta para a casa de Deus. Aperta o calo, não vai para Ubanda, não vai para Macumba, não vai para presidente, não vai para vereador, não vai para ninguém, vai para a casa de Deus, porque sabe que na casa de Deus que tem resposta. Sabe que na casa de Deus que a promessa foi feita. Sabe que na casa de Deus que veio o sustento. Sabe que na casa de Deus foi os melhores dias. Aleluia. E Jeremias era separado, Kadash, separado. Só que é interessante que no meio dessa grande promessa de Jeremias recebe uma grande promessa. Jeremias recebe uma promessa em que Deus já tinha escolhido, separado, escrito o destino dele, ainda antes que ele houvesse dado a luz. Ainda antes que ele andasse, ainda antes que os ossos dele fossem formados, ainda antes que a pele dele fosse nascida, ele já tinha uma chamada, uma vocação profética. E no meio dessa toda chamada, aleluia, Jeremias se depara com a grande chamada que Deus tem. E ele diz: ah, Senhor, eis que eu não sei falar, porque eu sou uma criança. Aleluia, eu não sei falar, porque eu sou uma criança. Irmãos, nós percebemos aqui, esses dias, eu estava analisando tudo aquilo que Deus faz por nós. Nessas últimas 2 semanas eu estava muito grato a Deus por tudo que Ele prepara, por todas as oportunidades, por todos os benefícios que Ele nos tem feito. O salmista vai dizer no Salmo 112, 16: que darei eu, Senhor, por todos os benefícios que me tem feito. E quando eu estava pensando nisso, eu disse: Senhor, de verdade, Pai, ontem à noite, essa foi minha oração depois de um culto espetacular na nossa sede em Trumbull,
maiores pregadores da história aí do pentecostalismo brasileiro, o pastor Gilmar Santos, estava pregando na nossa sede. E foi um derramar de Deus, uma coisa impressionante que Deus fez, não foi homem, foi Deus que fez. Eu cheguei em casa e comecei a orar e disse assim: Deus, como o Senhor é bom. Glória a Deus. Eu me senti como Jeremias, uma criança, porque eu disse: o Senhor prepara tantas coisas para mim que às vezes eu nem espero chegar. Deus realiza sonhos que a gente nem sonhou. Meu Deus. Glória a Deus. Deus prepara momentos que a gente nunca projetou. E nesses últimos dias eu estava com o coração muito grato a Deus por estar proporcionando situações em que a mente humana nem desenhou isso para acontecer. E eu creio aqui que Jeremias, quando ele ouve isso aqui foi para além da possibilidade de sonho para ele. Nós sabemos que Jeremias aqui não era um exílio ainda, mas a nação já era dividida, já passava por crises financeiras, crises econômicas, crises sociais na nação de Israel, dividida. Então perceba aqui, Jeremias, oh meu Deus, Deus está mandando um negócio forte aqui. Jeremias, ele recebe a promessa que ele vai ser um profeta de nações, mas a sua própria nação é dividida. Como? Eu imagino Jeremias pensando: como é que eu vou ser profeta de nações se a minha própria nação está degradada? Como é que eu vou ser bênção para outras nações se a minha nação está bagunçada? Aí trazendo para as nossas vidas, às vezes Deus fala: eu vou salvar a tua família, eu vou salvar o teu marido, eu vou salvar a tua esposa, eu vou usar você para alcançar muitas pessoas, eu vou usar você para alcançar vários lugares. Mas você diz: a minha casa está perdida. Você vai ser um instrumento para casais, mas o meu casamento está destruído. Você vai ser uma bênção para crianças, mas eu não consigo lidar com os meus filhos. Você vai ser próspero, mas as minhas finanças eu não consigo arcar com elas. Você vê que quando Deus faz essa promessa, Jeremias depara com a realidade dele e ele vê que não faz sentido. A promessa que Deus dá para Jeremias, segundo a visão de Jeremias, não fazia sentido por causa da condição atual dele. E quantas vezes não é assim com a gente? Às vezes Deus não fala, mas a gente não consegue muito ir para além. A gente fica com um complexo de inferioridade, pensando: como é que Deus vai fazer tudo isso se eu nem passei para o nível 2? Como é que Deus vai me levar no nível 30 se eu não passei no nível 3? Como é que Deus vai me dar uma casa se eu não consigo pagar o aluguel da minha? Como é que Deus vai me levantar como obreiro se quando eu abro a Bíblia eu não consigo ler ela direito? Mas Deus está dizendo para alguém a mesma coisa que o apóstolo Paulo disse na carta dos Efésios, capítulo 3, versículo 22. Deus, ora, é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Eu quero dizer uma coisa: a promessa de Deus sobre a sua vida não depende do seu contexto atual. O que Deus tem para a sua vida não depende da sua família agora, não depende da sua conta bancária, não depende das roupas que você tem ou do que você tem hoje de propriedade. Deus está dizendo: a promessa só depende de mim. A promessa só depende de mim. Então você percebe aqui que Jeremias, ele humaniza demais a promessa de Deus. Isso não é... Não consigo colocar um retrato de pecado, mas ele só foi carnal naquele momento, de não ter sensibilidade, de que Deus era poderoso para fazer aquilo. E muitas vezes mesmo nós estamos aqui na igreja e nós fazemos a mesma coisa. Quando Deus promete algo, quando Deus tem uma palavra profética no culto, nós dizemos assim: olha, isso seria muito lindo, mas eu não estou nem perto de alcançar isso. Deus não precisa, aleluia, acompanhar as lógicas humanas. Deus não precisa fazer com você da mesma maneira que Ele fez com todo mundo. Aleluia. Deus pode bagunçar tudo e arrumar do jeito que só Ele quer. Aí você vai na situação e dizer assim: eu não entendi, foi nada, mas eu sei de uma coisa: foi a mão de Deus. Deus está falando aqui novo para falar para alguém. Talvez você não está entendendo a situação atual, mas Deus está dizendo: talvez essa bagunça você não entende, mas essa bagunça é para eu arrumar as coisas. Parece que está bagunçado, parece que está perdido, mas Deus vai fazer a mesma coisa que Ele disse em Atos 2: o rebuliço. Samuel, o rebuliço o rebuliço, o que significa?
significa é desarrumar tudo as coisas, mas no final elas estarem arrumadas. Isso faz sentido, Samuel? Não faz sentido, mas Deus, Ele não precisa dar sentido às coisas. Deus não precisa dar, aleluia, explicação para ser humano. Deus só faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, na maneira que Ele quer e no dia que Ele quer. Então a gente não entende o trabalho de Deus, mas Deus não quer que você entenda, quer que você viva. Deus não quer te explicar o que vai acontecer. Deus quer que você creia, Ele vai fazer, pronto, acabou. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu acelerar aqui, porque Deus deu muita coisa para falar aqui. O relógio não para. Irmãos, quando Jeremias diz que ele é uma criança, eu acho muito lindo estudar o original da Bíblia, porque essa palavra que ele usa para chamar de criança, no hebraico, na'ar, significa dependente do apoio dos pais. Então, quando Jeremias diz, eu não sei falar porque eu sou uma criança, Jeremias não se retrata especificamente somente para a sua idade. Os historiadores calculam, com os arqueólogos, que Jeremias tinha aproximadamente uma vida jovem adulta. Então, ele não era literalmente uma criança. E aí, quando eu estudo a palavra do hebraico, eu percebo que, na verdade, quando ele diz de criança, ele não diz na sua posição de idade, mas ele diz na sua posição de necessidade. Muitas vezes nós temos anos de crente, mas nós nos sentimos ainda uma criança. Muitas vezes nós temos anos de experiência na empresa, mas ainda nós nos sentimos uma criança, inferiores, sem potência, sem potencial, dependendo dos outros. Só que a palavra de Deus é muito clara, dizendo que ele se diz uma criança, ele é dependente do apoio dos pais. E eu acho interessante que enquanto Jeremias está achando que a posição dele de criança está errada, Deus está bradando do céu. É exatamente essa posição que eu quero que você fique. É na posição de criança. Sabe por quê? Sabe por quê, cooperador Daniel? Porque muitas vezes, quando nós deixamos de ser criança, nós queremos andar com as próprias pernas. Vamos trazer para a realidade. Quando uma criança começa a crescer, há um momento em que ela aprende a andar com as próprias pernas. Só que, mesmo andando com as próprias pernas, a criança não depende dela mesma, porque ela anda sozinha. Se eu pegar uma criança de 4, 5, 6 anos, sabe andar? Sabe andar sozinha sem dar a mão? Sabe, mas ela depende de si mesma? Não. Você percebe que nós somos como uma criança perante Deus. Nós podemos decidir nosso caminho, mas nós não conseguimos depender de nós mesmos. Se você deixar uma criança solta que sabe andar e deixar ela andar para onde ela quiser, ela pode escolher o caminho. Só que nós temos a plena convicção que ela vai achar a perdição. Ela vai se perder, porque uma criança, ela é dependente. Uma criança, ela não se vira sozinha. Ela pode andar sozinha, ela pode falar sozinha, ela pode enxergar sozinha, mas dependência única não é dela, é dos pais. E quando Jeremias diz, eu não sei falar porque eu sou uma criança, eu acho lindo. Vamos para o versículo 7. Versículo 7, Deus diz assim, não diga, eu sou uma criança, porque tudo aonde eu te enviar, tu irás, o que ordenar, tu vai falar. Deus está dizendo para Jeremias, eu quero você como uma criança mesmo, porque na verdade, se você não se colocar na posição de criança, eu não vou conseguir te exaltar, porque você já vai se sentir exaltado. Mas para aqueles que se colocam na posição de criança, tá facinho para papai pegar assim e falar assim, agora eu vou exaltar. Ele está pequeno, ele está manso, ele está quietinho, mas por causa disso eu vou exaltar ele. Alguém que está entendendo a palavra, repita comigo. Eu sou uma criança de Jeová. Eu sou uma criança de Jeová. Mais uma vez, fica bonito. Eu sou uma criança de Jeová. Tem vergonha de ser criança, irmão? Jesus diz que o reino dos céus está reservado para aqueles que são como criança. Dependentes da vontade de Deus, dependentes da ordenança de Deus, dependentes daquilo que vem dos céus, da suplemento, da provisão de Deus. Glória a Deus, aleluia. E aí, Samuel está dizendo que temos que ser como criança, porque Deus diz, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, tu irás, e o que eu te falar, tu falarás. O que acontece, irmãos, aqui? Aqui é muito claro, eu vou tentar deixar o mais claro possível para vocês. Quando Deus diz, não digas que tu és uma criança, é o seguinte, Jeremias, no âmbito espiritual, realmente tu és uma criança. Realmente tu és alguém que depende de mim.
Mas quando você deixa as minhas palavras serem proferidas na sua boca, aí você não age mais como criança, mas você age como gente grande. Aleluia. Gente grande, Samuel, sabe por quê? Você pode ser criança, mas se você vem pela ordenança de Deus, Deus é pequeno? Não. Deus é pequeno? Não. Deus é pequeno? Não. Deus é grande, irmão. Aleluia, gente. Glória a Deus. Se você andar como uma criança na presença de Deus, mas deixar Ele te direcionar por onde eu falar para você ir, você vai por lá. E tudo que eu falar você vai repetir. Você pode até ser uma criança, mas a fala que vai vir não é de criança não. A fala que vai vir sobre a sua boca é palavra de gente grande. É de gente grande? Eu sou grande? Não, eu não sou grande, mas o meu pai é. Eu sou poderoso? Não, eu não sou, mas o meu pai é. Ah, mas eu sou capaz? Eu não sou, mas o pai que me enviou, Ele é poderoso. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Uma criança sendo dependente do pai tem só sucesso quando obedece o pai. A criança não tem experiência. A criança não tem a sensibilidade do que é mundo. A criança não tem sensibilidade do perigo. A criança não tem malícia. A criança não tem pensamentos, aleluia, impuros. A criança, ela é dependente do pai e da mãe. E toda vez que uma criança obedece o pai ou a mãe, essa criança ela alcança um sucesso naquela situação. Se a criança quer tocar na tomada e os pais dizem não e ela obedece, ela deixa de sofrer um perigo de tomar um choque. Se uma criança vai pegar um prego e o pai e a mãe diz não pega e a criança obedece, ela se livra de um machucado que ela poderia receber dano pegando num prego. Assim é Deus conosco. Simples assim. Se nós obedecemos ao Senhor, se nós seguimos a vontade dEle, Ele nos livra. Ele nos livra, Samuel? Ele nos livra. Eu vou provar na Bíblia. Versículo 8. Não tenha medo da sua face, pois eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Eu vou repetir para ver se alguém tem agora para acreditar. Não tenha medo da sua face, pois eu estou contigo para te livrar. Não tenha medo da sua face, pois estou contigo para te livrar. Não tenha medo da sua face, pois estou contigo para te livrar. Não tenha medo da sua face, pois eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. A criança não consegue se defender sozinho. A criança não consegue fugir dos perigos sozinha. Mas quando a criança está de acordo com a vontade do Pai, o Pai Celestial diz, não precisa ter medo, porque eu estou contigo para te livrar. Glória a Deus, aleluia. É por isso que o profeta Isaías vai dizer no capítulo 43, versículo 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Eu quero focar na parte B. Não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. O que acontece? Se tem um filho de Deus que dá a mão para Deus, dá a mão para Jeová, e diz, Deus, vou caminhar contigo, nada pode fazer escapar das minhas mãos. Posso dizer uma coisa? Quer proteção, quer bênção, quer estar diante da presença de Deus, protegido, recebendo livramento, recebendo suplemento, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, porque nada pode escapar das mãos de Deus. Aleluia. Muitas pessoas vão orar, Deus me olhe, Deus me olhe, Deus me olhe, para que nenhum mal aconteça comigo. Não, segura na mão de Deus, meu filho. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu acho interessante que Deus aqui, eu vejo muito Deus como pai nesse capítulo. Mesmo dizendo para Jeremias, não precisa se tratar como uma criança, porque eu estou contigo. Eu estou te livrando, eu estou te usando, eu estou te enviando. No versículo 8, quando ele diz, não tenha medo da sua face, pois eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Em outras palavras, Deus está dizendo, não precisa ter medo, papai está com você. Glória a Deus. Meu Deus, aleluia. Quando, aquele momento de criança, eu tive já, por uns tempos, quando na minha infância, medo do escuro, ou outras crianças, medo do porão, medo do armário, medo do que está debaixo da cama. Você percebe, pai, mãe, quando você ficava com o seu filho até ele adormecer, ele adormecia em paz. Por quê? Porque o pai estava com ele, porque a mãe estava com ele. Um aspecto de paternidade é trazer
a segurança, ainda trazendo na vida humana, ainda que não esteja seguro, a presença do pai, a presença paterna, ela consola a criança. Porque para uma criança o pai é o seu herói. Para uma criança o pai é o protetor. Para uma criança o pai é aquele que consegue resolver todas as coisas. E é interessante que quando eu cresci eu percebi muitas vezes que meu pai em muitas situações não tinha o controle daquelas coisas. Mas só de ele estar ali eu achava que tudo ia dar certo. E na minha cabeça dava certo. Porque o meu pai estava lá. Deus está dizendo para alguém nesta noite de domingo, dia 11 de fevereiro de 2024, se você começar a olhar para o teu pai que anda com você, você não vai ter medo de guerra, você não vai ter medo das suas finanças, você não vai ter medo da tua família, você vai ter medo do diabo, dos demônios, ou da quinta, você não vai ter medo de nada, porque você vai ver que seu pai está sempre com você. Parece que vai desabar, parece que não vai dar certo, mas Deus está dizendo, eu vou te livrar, porque eu estou presente. Ah, meu Deus do céu, eu quero pregar aqui para uma igreja, aleluia, eu quero pregar para uma igreja que quer que o pai esteja presente. Deus está dizendo, eu quero estar presente, você vai deixar eu entrar? Eu quero estar presente, você vai deixar eu entrar? Eu quero estar presente, você vai deixar eu operar e dizer, ó, eu estou aqui, pode ir que eu estou, pode fazer que eu estou no... Ah, meu Deus do céu. Se tivesse uma visão espiritual, você está entendendo aqui que Deus está movendo os pingos dos is nesta noite. Deus está dizendo aqui, para quem não tem confiança, eu estou depositando confiança. Para aquele que está em tristeza, eu vou trazer alegria. Para aquele que não tem força, eu vou trazer restauração. É por isso que o profeta Isaías vai dizer que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças como a águia. Eles correrão e não se cansarão. Eles correrão e não se cansarão. Deus está dizendo, talvez você está cansado, está fadigado, o trabalho está acabando com você, os problemas familiares estão acabando com você, mas se você olhar que o Pai está com você, você pode jogar o jugo, você pode jogar o peso, porque Jesus disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está difícil, querido, joga para o Pai. Está complicado, joga para o Pai. Não precisa desabafar, desabafa com o Pai, porque o Pai está dizendo, eu estou presente, eu estou caminhando contigo. Não tenha medo, pois eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Deus está contigo. Eu vim dizer nessa noite que Deus está contigo. A situação pode não ser favorável, talvez a promessa é grande demais, mas Deus está dizendo, eu estou caminhando com você. Glória a Deus, aleluia. Você vê que para quem aceita o chamado, Deus livra. Deus, eu tenho medo do meu chamado. Deus, eu tenho medo do que o Senhor disse que o Senhor vai fazer na minha vida. Eu tenho medo. Deus disse para Jeremias, eu estarei contigo para te livrar. Aceita o chamado, Jeremias. Glória a Jesus. Você percebe aqui, Deus me traz à memória do profeta Jonas. E realmente o profeta Jonas teve muitas características boas, que a gente acaba esquecendo, mas agora eu quero destacar uma característica ruim dele, em que ele preferiu que a mente dele ordenasse o que fazer. Ele vê aquela situação, vê o chamado de Deus e diz assim, não, mas Nínive não merece a palavra de Deus, eles vão me matar, eles vão acabar comigo. Alguns historiadores dizem que eles eram até canibais, aleluia. E Deus disse, eu não vou para lá. E o que acontece? Ele não está andando debaixo da ordenança de Deus. Tudo dá errado. Tudo dá errado. Irmão, mas é uma coisa assim, eu tive o prazer, Deus me presenteou, algo impossível aconteceu. Ano passado eu estive em Israel, eu estive em Tel Aviv. Tel Aviv é o novo lugar aonde a antiga cidade era a cidade onde Jonas ele partiu para Tarsis. Aleluia, glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E naquele navio, quando eu estava com um pastor evangelista lá em Israel, ele estava explicando, Tarsis é para esse lado e Nínive é para esse lado aqui. Irmão, é totalmente ao contrário. Eu fiquei impressionado. A gente vê os mapas, a gente vê os índices realmente ao contrário, mas quando eu tive a dimensão física do lugar de cima, é realmente o contrário, irmão. É totalmente, é norte e sul. Deus manda ele para norte e vai para sul. É totalmente ao contrário. O que acontece? Dá tudo errado. As pessoas que estão à volta dele sofrem, as coisas que estão perto dele sofrem, e aí ele tem que ser despejado do barco e ficou dentro do grande peixe 3 dias para entender que sem a presença de Deus ele não consegue.
Aleluia. Meu Deus. Não, eu quero dizer uma coisa. Talvez, eu disse aqui no começo, há muitos problemas que são pedagógicos para Deus te ensinar. Mas há muitos problemas que nós podemos evitar também, irmão. Vamos ter a sabedoria de Deus de entender que sair da presença de Deus, fugir do chamado, fugir do que Deus preparou para você, não adianta. Deus disse que o teu lugar é aqui, meu filho. Para que correr? Vai ter que sofrer. Irmão, o que foi cantado aqui hoje? Para que chorar? Para que sofrer? Glória a Deus. Se há um Deus. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Agora que eu estou percebendo que foi feito para essa palavra. Quer cantou aqui? Se Deus tem um plano contigo, quem vai impedir? Meu Deus. Pode dizer uma coisa, Daniel? Seu pai não pode pedir, sua mãe não pode pedir. Tem uma pessoa que pode pedir. Você mesmo. Jonas queria impedir o que Deus tinha para ele, irmão. Há momentos que a gente não precisa sofrer o que a gente sofre. A gente sofre por não ter o discernimento. E olha, Deus está falando na minha boca aqui de um jeito que esquentou tudo aqui, irmão. Alguém precisa ouvir isso, eu tenho uma plena certeza. Glória a Deus. Que eu Aleluia. estou no âmbito espiritual, que alguém precisa ouvir isso. Há problemas que você só está passando porque você não quer deixar a palavra de Deus guiar você. Glória a Deus. Deixa a palavra de Deus guiar você, meu filho. Deus, fala. Deixa o Glória a papai guiar Jesus. você. Aleluia. Deixa o papai do céu guiar você. Aleluia. Deixa Jeová guiar você, meu filho. Para que chorar? Para que sofrer? Deus já alinhou o plano, Deus já mostrou por onde ir. E você diz, não, o meu jeito é melhor. E está batendo cabeça. Meu Deus. Não é verdade? Aleluia. Glória a Voltando Deus. para a palavra, o versículo 9 do que lemos, então diz o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca. E o Senhor me disse, observa, eu tenho colocado as minhas palavras na sua boca. Aleluia. Irmãos, o nome Jeremias, ou Irmiá, que é no hebraico, significa duas coisas muito interessantes. O Senhor exalta e o Senhor tem inspirado. Glória a Deus. Há duas coisas que Deus estava fazendo para Jeremias. Primeiro ele estava inspirando e depois estava exaltando. Aleluia. Eu quero dizer para você aqui nesta noite, o tempo de exaltação pode chegar, mas Deus quer te inspirar primeiro com a palavra dele. Aleluia. Talvez você tenha clamado Glória a em toda Aleluia. que é campanha, em todo que é tipo de congregação. Deus está dizendo, eu preciso te inspirar primeiro, mas você não está deixando eu entrar aí, te inspirar e mostrar aquilo que eu tenho para a sua vida. Você não está deixando eu botar as minhas palavras na sua boca. Você está proferindo tudo que é palavra, menos a palavra de Deus, menos a palavra que eu coloquei no teu coração. Deus está dizendo, eu quero inspirar para exaltar. Glória O a Deus. que Aleluia. conota a inspiração? Inspiração é algo que vem de dentro. E a inspiração, queridos, ela trabalha num processo chamado metamorfose. A inspiração é algo que vem dentro do coração, dentro da alma, dentro de nossas vidas, e através da inspiração que vem de dentro, aquilo aflora para fora. Isso é metamorfose, uma transformação de dentro para fora. Eu quero dizer para alguém aqui nesta noite que tem fé em Deus e que veio aqui e quer sair de forma diferente nesta noite. Deus está dizendo para alguém aqui, eu quero até te exaltar, eu quero até fazer o documento sair, eu quero até arrumar aquele negócio na sua casa, mas primeiro eu preciso transformar o teu interior. Primeiro eu preciso inspirar, primeiro eu preciso aspirar tudo aí que está dentro que não pertence a mim. Depois que eu tirar tudo isso aí, colocar as coisas no lugar, aí eu vou colocar. Mas você precisa deixar eu trabalhar, você precisa deixar eu fazer, você precisa deixar eu arrumar essas coisas aí, meu filho. Aleluia. Glória a Deus. Deixa Deus te inspirar, meu filho, nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Nós preocupamos tanto em exaltação, 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 mas e o nosso interior? Como é que está o nosso interior? Aleluia! Mas Deus está dizendo para a igreja aqui, nesta noite de domingo, eu estou entrando em corações nessa noite, eu estou entrando em almas nessa noite, eu estou depositando a minha palavra, e a minha palavra vai guiar, a minha palavra vai fortalecer, a minha palavra vai sustentar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus. Uma criança, ela aprende a falar aonde? Normalmente uma criança aprende a falar em casa. As primeiras palavrinhas, papai, mamãe, é em casa, não é? O pai, a mãe fica forçando quem que vai falar primeiro. Vai falar papai primeiro ou mamãe primeiro? É sempre assim, não é verdade? É interessante esse negócio, né?
Então a gente aprende as primeiras palavras sempre em casa, de tanto ouvir, a gente acaba aprendendo. Quando Deus diz que vai colocar as palavras na boca de Jeremias, nós entendemos aqui que na posição de Jeremias, na nossa posição atual, nós precisamos ser como crianças aptas para aprender aquilo que o nosso Pai está ensinando a gente a falar. Irmãos, isso aqui tem uma profundidade tão linda que se alguém entender aqui, vai sair daqui entendendo que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Porque o que acontece? Quando Deus coloca as palavras na boca de Jeremias, Deus está dizendo, essas palavras que eu estou te ensinando não vieram da sua cabeça. Essas palavras que eu estou te ensinando não vieram do teu ser. Essas palavras que eu estou te ensinando veio do teu Pai, veio do teu Deus. Eu quero falar aqui para uma igreja, aleluia, bendito é o nome do Senhor, que vai proferir aquilo que Deus está colocando. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Você quer transformação, você quer inspiração, você quer algo radical acontecendo na sua vida, você precisa deixar as palavras de Deus entrar na sua vida. Glória e você refletir, proliferar, falar aquilo que Deus está te ensinando. Irmão, entenda uma coisa aqui. Deus está colocando as palavras na sua boca. Em outras palavras, Deus está dando a estratégia, sabe assim? Porque Deus sabe o que fazer, Deus sabe como resolver, Deus sabe como intervir, Deus sabe como falar. Às vezes você diz, eu não sei falar, eu não sei trabalhar, eu não sei falar o inglês. Você não precisa de inglês, você precisa da palavra de Deus dentro de você, para as coisas como levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão nessa, levanta com uma ordenança de fé, porque Deus está dizendo para a sua igreja, você não precisa de nada mais do que a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai te guiar, a palavra de Deus que vai abrir as portas, é a palavra de Deus que vai te exaltar. Aleluia. Aleluia. O meu pai morou aqui nessa nação 7 anos. Ele não fala 30 minutos em inglês. Menos, ele não consegue conversar 5 minutos, Daniel. 5 minutos em inglês, meu pai não aguenta. Por que esqueceu? Não, porque ele nunca aprendeu. Meu pai trabalhou tanto nessa nação aqui que o chefe, ele ofereceu um curso de inglês avançado, gratuito. Meu pai disse assim, eu até faria, mas em que tempo eu vou fazer isso aqui? O chefe tá, eu te dou um curso, mas em todas as horas vagas o chefe coloca trabalho para ele, como é que ele fazer isso? Mas o meu pai comeu do melhor dessa terra enquanto esteve aqui. Por quê? Não tinha inglês, não tinha papel, não tinha direção humana, mas direção espiritual ele tinha, porque o Senhor dos Exércitos colocava as palavras dentro da boca dele, Deus colocava as palavras dentro do coração dele, e tudo o que precisava ser feito se proliferava. Tinha dias difíceis, Daniel? Tinha, acho que tinha mais dia difícil que dia fácil. Essa é a vida do crente. O salmista, o rei Salomão vai dizer que a vida debaixo do sol, ela é uma vida dura. Eu não estou pregando aqui que vai tudo ser um mar de rosas. Eu não estou pregando aqui que você vai ganhar todas as chaves de carro esse ano. Eu estou pregando aqui que em meio às diversidades vai permanecer de pé aquele que tem a palavra. Eu não estou prometendo que você pode ser rico, Deus pode fazer, mas o que eu prometo, de acordo com a palavra de Deus, é que se você tiver a palavra de Deus impregnada, você deixar as palavras de Deus virem na sua boca, pode não ter inglês, pode não ter documento, pode não ter direção, pode não ter carro, pode não ter nada, pode não ter serviço, mas se as palavras de Deus estão dentro de você, vai dar certo, vai acontecer, vai ganhar, porque quem está fazendo não é você, quem está fazendo é Jesus Cristo. Glória a Deus. Se a gente entender que não é o nosso braço que faz, é Deus, acontece. E Jeremias, graças a Deus, Jeremias entendeu isso. Que ele era uma criança, ele não sabia falar, mas não dependia dele a fala, dependia de Deus. Aleluia. O que Jeremias precisava fazer é deixar Deus trabalhar. Aí eu imagino aqui, para acabar a mensagem, igreja, coloca de pé. Eu vou encerrar. Coloca de pé, por gentileza. Coloca de pé, por gentileza.
Jeremias pode ter perguntado em seu espírito: Deus, mas e se alguém me indagar, quem que me enviou? Aleluia. E se alguém me perguntar, tá bom, essas palavras são fortes, mas quem que te enviou aqui? Eu creio que Jeremias recebeu de Deus a mesma coisa que Moisés recebeu. Êxodo capítulo 3, versículo 13. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Olha o que Deus fala para Moisés, para Jeremias no âmbito espiritual e para você nessa noite. Aleluia. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Aleluia. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. Aleluia. Talvez alguém pergunta: você diz que você tem planos para prosperar? Quem te disse isso? Você disse que nessa terra você vai ser uma bênção, mas quem te disse isso? Você vai dizer: o eu sou. Glória a Deus! Aleluia! Quem colocou essas palavras na sua boca? Quem colocou esse discernimento? Quem colocou essa luz dentro de você? O eu sou colocou, o eu sou me enviou, o eu sou enviou, o eu sou falou, o eu sou colocou dentro de mim, o eu sou fez tudo. Eu acho lindo, sabe por que Deus intitula eu sou? Porque quando fala eu sou quem é tudo. A provisão que precisa eu sou, a saúde que precisa eu sou, a palavra que precisa eu sou, a cura que precisa eu sou, a provisão que precisa. Ah, meu Deus, se alguém entender isso aqui, irmão, vai sair daqui de posse de milagre. Porque quem enviou não foi Joe Biden, quem enviou não foi Lula, quem enviou foi o eu sou, meu filho. Foi Deus que enviou, foi o Criador dos céus e da terra. E é por isso, aleluia, que nós entendemos que Jeremias, em meio à adversidade, venceu. Em meio à adversidade ele venceu, cresceu, foi por exílio, sofreu, mas não deixou de estar de pé, não deixou de viver aquilo que Deus tinha. Por quê? Porque ele recebeu as palavras. Ele recebeu as palavras. Ah, Jeremias foi exilado, Daniel. Como é que ele escreveu quase 40 capítulos do seu livro? Por quê? Porque as palavras de Deus estavam com ele. Eu quero declarar para pessoas que não são escritores aqui, mas vão escrever uma história de Deus. Eu quero declarar que há pessoas que não são pregadores aqui, mas vão pregar a palavra de Deus. Eu quero declarar pessoas que não estão firmes hoje, mas vão estar firmes por causa da palavra de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Repita comigo: as palavras não são minhas. As palavras são do meu Pai. As palavras não criei. As palavras foram enviadas por Deus. Aleluia. Jeremias não fazia nada por sua capacidade. Jeremias foi profeta. Jeremias foi um canal de bênçãos, foi um canal de alerta, um canal, aleluia, de palavras de Deus para o seu povo. Porque ele era bom? Não. Porque ele era capacitado? Não. Porque tinha diploma? Não. Mas porque as palavras de Deus foram entradas dentro dele e ele recebeu as palavras proféticas, e com isso ele foi profeta. Quer ser um canal de bênção para a sua casa? Deixa as palavras de Deus entrar. Quer ser bênção no trabalho? Deixa as palavras de Deus entrar. Quer ser bênção nas ruas? Deixa a palavra de Deus entrar. Quer ser bênção na escola? Deixa as palavras de Deus entrar. Eu sou a criança, eu não sou capaz, eu não sou suficiente. Deus está dizendo: eu não perguntei se você é capaz, eu perguntei se você está disposto a aceitar o seu chamado. Para quem aceitar o chamado, Deus está dizendo: eu vou usar, eu vou trabalhar, eu vou enviar, eu vou fazer, porque eu sou o que sou. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia. Jeremias era conhecido como o profeta das lágrimas, o profeta chorão. Então, sabe o que eu acho interessante? Mesmo em choro, mesmo em lágrimas, ele via aquela situação e dizia assim: posso estar até chorando, mas as palavras que estou dizendo vieram do meu Pai. O que consola não é amigo, o que consola não é dinheiro, o que consola é as palavras do Pai. Aleluia!